Deixa eu te contar uma história rápida. Imagine um homem, 38 anos, trabalhador honesto, casado, 2 filhos, uma vida que parecia que ia durar para sempre. Ele tinha um sonho, um único sonho, simples, que ele adiava há anos: abrir uma pequena oficina, trabalhar para si mesmo, ter mais tempo com os filhos. Mas sempre tinha um motivo. O dinheiro não estava bom, o timing não estava certo. O filho era pequeno demais. A esposa precisava de estabilidade. Sempre tinha um ano que pareceria melhor. Numa terça-feira comum, voltando do trabalho, ele teve um infarto fulminante dentro do carro. Não chegou em casa. Não terminou a frase que tinha começado pelo celular. Não viu os filhos crescerem. E não abriu a oficina. Ele morreu com um sonho dentro dele, intacto, embalado, novinho, como se tivesse acabado de sair da fábrica. Essa história não é incomum. Ela acontece todos os dias. Pessoas morrem cheias de sonhos guardados, pensando que ainda tinham tempo. Você acha que essa pessoa, na manhã daquela terça-feira, sabia que aquela era a última manhã da vida dela? Lógico que não. Ninguém sabe. E é exatamente por isso que essa verdade é tão urgente. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo na época dele, escrevia para si mesmo todas as manhãs lembretes de que ele iria morrer. Tinha tudo: exércitos, palácios, ouro, poder absoluto sobre milhões de pessoas. E ainda assim, começava o dia se lembrando da própria mortalidade. Por quê? Porque ele sabia de algo que você ainda não entendeu. Lembrar da morte não é deprimente. Lembrar da morte é libertador. Quando você aceita de verdade que o seu tempo é finito, alguma coisa muda. Aquele e-mail que você está com medo de mandar começa a parecer pequeno. Aquela conversa difícil que você está adiando há meses começa a parecer urgente. Aquela ideia, aquele projeto, aquele sonho que você guarda numa gaveta esperando o momento certo, começa a gritar dentro de você. Porque o momento certo nunca vai chegar. Ele só existe quando você decide que é agora. Os estoicos tinham um conceito chamado memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não para te deixar triste, para te deixar acordado. Para arrancar você desse transe coletivo em que a maioria das pessoas vive, fingindo que tem todo o tempo do mundo, postergando o que importa em nome do que é urgente, mas insignificante. Eu quero que você faça um exercício comigo, agora mesmo. Pense na sua idade. Pense quanto tempo, em média, ainda te resta. Vamos supor que sejam 40 anos. Pareceu muito? Espera. Subtraia o tempo que você vai gastar dormindo. São 13 anos só de sono. Subtraia o tempo que você vai gastar trabalhando em coisas que você não escolheu. São mais 8, 10, 15 anos. Subtraia o tempo no trânsito, na fila do banco, na sala de espera do médico, rolando o celular sem motivo, discutindo com gente que você nem gosta. Quanto sobra? Quanto tempo real, lúcido, presente, de vida vivida com intenção você ainda tem? Se esse número te assustou, ótimo. Esse susto é o início da sua liberdade. Porque a partir do momento em que você sente, na pele, que o tempo está acabando, você para de desperdiçá-lo com o que não importa. Você para de esperar permissão. Você para de adiar. A morte não é a sua inimiga. A sua inimiga é a ilusão de que você tem tempo de sobra. E essa ilusão, meu amigo, minha amiga, está te matando todos os dias, em parcelas pequenas que você nem percebe. Mas se essa primeira verdade já mexeu com você, segura aí, porque a próxima vai mais fundo. Ela vai mostrar que grande parte do sofrimento que você sente todos os dias nem está acontecendo de verdade. É invenção sua. E você é o autor. Presta atenção, porque a segunda verdade vai mexer com tudo o que você acredita sobre os seus problemas. A maior parte do que te faz sofrer não está acontecendo. Está acontecendo dentro da sua cabeça. E você é o roteirista, o diretor, o ator principal e o público dessa peça de terror que você reencena todos os dias, várias vezes por dia, sem perceber. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, disse uma frase que atravessou 2 milênios e continua afiada como uma navalha.
Não são os fatos que perturbam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre os fatos. Lê de novo, na sua cabeça. Não são os fatos, são as opiniões. Deixa eu te dar um exemplo prático, daqueles que acontecem com qualquer um. Imagina que você manda uma mensagem importante para o seu chefe às 9 da manhã. 10 horas, nada. 11, nada. Meio-dia, nada. A essa altura, dentro da sua cabeça, já se passou um filme inteiro. Ele está irritado. Ele leu e não respondeu de propósito. Ele está conversando com o RH agora. Você vai ser demitido. Você não vai conseguir pagar o aluguel. Você vai ter que voltar a morar com seus pais. Seu parceiro vai te ver como um fracasso. Você é, no fundo, um fracasso. Sempre foi. Em 3 horas, você passou de meu chefe não respondeu uma mensagem para eu sou um fracasso existencial. E aí, às 2 da tarde, ele responde: desculpa, estava numa reunião sem celular. Boa ideia, vamos fazer assim. Acabou. Você sofreu 5 horas, por nada. Mas o cortisol que circulou no seu sangue foi real. A acidez no seu estômago foi real. A irritação que você descontou em quem estava por perto foi real. O dia que você perdeu foi real. Pense num problema seu agora. Algo que está te tirando o sono. Uma situação no trabalho, um relacionamento, uma dívida, uma decisão. Agora separe 2 coisas. De um lado, o que de fato aconteceu, em termos puramente objetivos, como se uma câmera tivesse filmado. Do outro lado, a história que você está contando para si mesmo sobre o que aconteceu. Você vai descobrir uma coisa perturbadora. O fato é pequeno, a história é gigante. O fato é que seu chefe não respondeu sua mensagem. A história é que ele está irritado, que você vai ser demitido, que você não vai conseguir pagar as contas, que você é um fracasso, que ninguém te respeita. O fato é que alguém te olhou de um jeito estranho. A história é que essa pessoa te odeia, que está falando mal de você, que você fez algo errado, que você é insuportável. Você passa o dia inteiro reagindo a histórias que você mesmo inventa, e essas histórias geram emoções reais no seu corpo. Ansiedade real, insônia real, raiva real, tristeza real. Você está adoecendo por causa de filmes que você produz e exibe na tela da sua mente, 24 horas por dia. Os estoicos descobriram, há 2000 anos, aquilo que a psicologia cognitiva moderna só veio formalizar no século XX, que entre o evento e a sua reação existe um espaço. E nesse espaço mora a sua liberdade. Nesse espaço você decide qual história contar. Você decide qual interpretação dar. Você decide se aquilo vai te destruir ou vai te ensinar. Mas aqui está a parte brutal. A maioria das pessoas nunca usa esse espaço. Elas reagem no automático. O evento acontece, a interpretação catastrófica explode na cabeça delas em milissegundos. E elas seguem o dia inteiro acreditando que aquela história é a realidade. Não é, nunca foi. É só uma das versões possíveis. E é a versão que mais te machuca. Marco Aurélio escreveu algo que parece simples, mas é cirúrgico. Tira a opinião e tu tirarás a queixa. Tira a frase, fui prejudicado, e o prejuízo desaparece. Não porque o evento não aconteceu, mas porque o veneno não estava nele. O veneno estava na interpretação que você acrescentou. Quero que você comece a praticar uma coisa a partir de hoje. Toda vez que você sentir uma emoção forte, pare, respire e se pergunte 3 coisas. Primeira, o que de fato aconteceu sem interpretação, só o fato cru? Segunda, que história eu estou contando para mim sobre isso? Terceira, existe outra história possível, igualmente válida, que me machucaria menos e me serviria mais? Você vai perceber que 90% do que você acrescenta é medo, projeção, suposição e drama. Tire tudo isso, e o que sobra é quase sempre administrável. A vida não é tão dolorosa quanto você acha. A sua mente é que é cruel com você. E enquanto você não dominar essa mente, ela vai continuar te roubando dias, semanas, anos da sua vida, em troca de sofrimentos que nunca foram reais. Agora, se aprender a domesticar a própria mente já é difícil,
A próxima verdade vai te confrontar com uma ilusão ainda mais cara. Talvez a ilusão mais cara da existência humana. A terceira verdade brutal é talvez a mais libertadora. Se você tiver humildade para aceitá-la, você não controla o que os outros pensam de você. Você não controla o trânsito. Você não controla o clima. Você não controla se aquela pessoa vai te amar de volta. Você não controla se você vai ser promovido. Você não controla a economia, a política, a opinião pública, o que vai sair nos jornais amanhã. Você não controla nem mesmo o próximo batimento do seu coração, se quer saber. E ainda assim, você passa o dia inteiro tentando controlar essas coisas. Você se desgasta, se irrita, perde noites de sono, gasta energia mental, faz cenas, manda mensagens compridas tentando convencer pessoas, planeja, replaneja, ensaia conversas que nunca vão acontecer, antecipa cenários que nunca vão se materializar. Tudo isso por uma ilusão. A ilusão de que se você pensar o suficiente, planejar o suficiente, controlar o suficiente, você vai conseguir dobrar a realidade à sua vontade. Epicteto resumiu isso numa frase que deveria estar tatuada na pele de toda pessoa ansiosa do mundo. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Dependem de nós, nossas opiniões, nossos desejos, nossas escolhas, nossas ações. Não dependem de nós, nosso corpo, nossas posses, nossa reputação e basicamente tudo o mais. A sabedoria, segundo ele, está em aprender a diferença. Está em colocar toda a sua energia, toda a sua atenção, todo o seu esforço naquilo que você de fato controla e em soltar, com graça, tudo aquilo que você não controla. Pensa num arqueiro. O arqueiro pode controlar o quanto ele treina, a postura, a respiração, a escolha do arco, a mira, o momento de soltar a flecha. Tudo isso é dele. Mas no instante em que a flecha deixa a corda, uma rajada de vento pode desviar o tiro. Um galho pode cair na frente do alvo. 1000 coisas fora do controle dele podem acontecer. Se o arqueiro acredita que o sucesso depende de a flecha acertar o centro, ele vai viver atormentado, porque o resultado nunca foi totalmente dele. Mas se ele entende que o sucesso depende apenas de ele atirar a melhor flecha possível, com a melhor técnica possível, então ele já venceu antes mesmo da flecha sair. O resto é com o vento. E o vento não escuta súplicas. Você não controla se vai chover no dia do seu evento. Você controla se vai levar um guarda-chuva. Você não controla se a pessoa vai aceitar sair com você. Você controla se vai ter a coragem de convidar. Você não controla se o cliente vai fechar. Você controla se vai entregar uma proposta excelente. Você não controla se as pessoas vão te aplaudir. Você controla se vai subir no palco. Quando você entende isso, uma coisa estranha acontece. Você fica mais calmo e mais poderoso ao mesmo tempo. Calmo porque deixa de gastar energia em batalhas que você nunca poderia vencer. Poderoso porque concentra essa energia em batalhas que você pode vencer. Mas aqui está a parte brutal que ninguém te conta. A maioria das pessoas prefere tentar controlar o incontrolável a fazer o que de fato controla. Por quê? Porque tentar controlar o incontrolável é uma forma sofisticada de procrastinação. Você se sente ocupado, se sente importante, se sente engajado, mas no fundo está fugindo das únicas coisas que de fato dependeriam de você. Está mais fácil reclamar do governo do que estudar. Está mais fácil culpar a família do que mudar de atitude. Está mais fácil esperar a economia melhorar do que aprender uma habilidade nova. Está mais fácil ficar bravo com a ex que te traiu do que olhar para o que você precisa curar dentro de você antes do próximo relacionamento. Você já parou para reparar quanto tempo da sua semana você gasta reclamando? Não estou falando de desabafar, que é saudável. Estou falando de reclamar repetidamente, com várias pessoas, sobre as mesmas coisas que você não vai mudar. Calcula. Pode ser que sejam horas por semana, horas por mês, dias por ano, anos por década. Tudo isso despejado num ralo. Tudo isso roubado da sua vida. Pergunte-se agora, onde você está gastando energia tentando controlar o que não depende de você? E onde você está negligenciando aquilo que depende inteiramente de você?
Se você for honesto, vai ver que tem inversão de prioridade em quase tudo. A vida fica leve quando você assume responsabilidade total pelo que está sob seu domínio e abandona a obsessão por tudo o mais. É contra-intuitivo, mas é assim que funciona. Quanto menos você tenta controlar, mais controle de verdade você tem. Porque o pouco que de fato é seu, você passa a dominar com maestria. E o muito que nunca foi seu, deixa de te dominar. Agora, talvez nesse momento, você esteja pensando que precisa de ajuda para fazer essa transição. Que precisa de alguém que te oriente. Que precisa esperar a hora certa. Se esse for o caso, prepara o coração. Porque a próxima verdade é a mais ingrata e a mais necessária de todas até aqui. Respira fundo. Porque a quarta verdade é dura. Mas se você absorver, ela muda o jogo. Ninguém vai vir te salvar. Não tem oportunidade caindo do céu. Não tem mentor mágico esperando te descobrir. Não tem parceiro perfeito que vai aparecer e organizar a sua vida. Não tem herança escondida, não tem sorte do destino, não tem golpe de mestre do universo te aguardando na próxima esquina. Se você está esperando que algo de fora venha consertar o que está quebrado dentro de você ou ao seu redor, você vai esperar para sempre. Sêneca tem uma carta em que ele praticamente grita com o leitor. Ele diz, e estou parafraseando, até quando você vai continuar esperando para começar? Até quando vai adiar para amanhã o que poderia começar agora? Você fala do futuro como se ele fosse seu, mas a única coisa que você tem, de fato, é este instante. E mesmo este está escapando enquanto você o ignora. Aqui está o que ninguém quer encarar. A vida que você tem hoje é, em grande parte, o resultado direto das escolhas que você fez ou deixou de fazer nos últimos 5, 10, 15 anos. E a vida que você terá daqui a 5, 10, 15 anos será, com a mesma matemática implacável, o resultado das escolhas que você fizer ou deixar de fazer a partir de agora. Eu sei que isso machuca, porque é mais fácil acreditar que você está onde está por causa dos outros. Por causa dos pais que não te apoiaram, do parceiro que te puxou para baixo, do chefe que não reconheceu seu valor, da economia que sabotou seus planos, do azar, da política, do mundo. E olha, nada disso é mentira. Esses fatores existem, eles são reais, eles influenciaram. Mas existe uma diferença abissal entre influenciar e determinar. As coisas influenciaram, você determinou. Ninguém é responsável pela sua vida além de você. Nem seus pais, que fizeram o que puderam com o que sabiam. Nem o sistema, que é injusto, mas é o sistema dentro do qual você precisa jogar. Nem seu ex, nem seu chefe, nem o governo, nem o azar. No fim do dia, quando todas as desculpas se esgotam, sobra você diante das suas escolhas. E isso é, ao mesmo tempo, a pior e a melhor notícia. A pior, porque significa que você não pode mais terceirizar o problema. A melhor, porque significa que você também não precisa esperar mais ninguém para resolver. A solução nunca esteve do lado de fora. A solução sempre esteve, e sempre vai estar, no espelho. Os estoicos chamavam isso de virtus, palavra latina que originou virtude, mas que originalmente significava algo como força interior, excelência, capacidade de agir. Para eles, a única coisa que de fato te define não é o que acontece com você, mas como você responde. Não é a sorte, mas o caráter. Não é a circunstância, mas a escolha. Pense em todas as pessoas que você admira. Não importa quem sejam, atletas, empreendedores, artistas, cientistas, sobreviventes. Todas elas têm uma coisa em comum. Em algum momento pararam de esperar e começaram a agir. Pararam de culpar e começaram a construir. Pararam de reclamar da carta que receberam e começaram a jogar com o que tinham na mão. A vida não é justa, e os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Epicteto era escravo, manco, espancado regularmente quando jovem. A perna dele ficou aleijada porque o senhor dele torceu até quebrar. E ele, em vez de se revoltar contra o mundo, transformou aquela experiência em uma das filosofias mais profundas da história.
Sêneca foi exilado por anos, traído por aqueles que considerava aliados e, no fim, forçado a tirar a própria vida pelo imperador que ele mesmo havia educado. Marco Aurélio perdeu vários filhos pequenos, viu sua esposa morrer e governou um império em colapso enquanto uma peste matava milhões. Eles não tiveram vida fácil, eles tiveram caráter. E foi o caráter que os fez memoráveis, não a sorte. Olha para a sua vida agora. Onde você está esperando que alguém ou alguma coisa apareça para resolver? Onde você está usando o passado como justificativa para a inércia do presente? Onde você está terceirizando a responsabilidade pela direção que sua vida está tomando? Tem uma pergunta que eu quero que você se faça e responda com honestidade brutal. Se ninguém viesse nunca te salvar, se você soubesse com certeza absoluta que nenhum cavalo branco apareceria, que nenhuma sorte cairia do céu, que nenhum amor consertaria, que nenhum milagre aconteceria, que tudo, absolutamente tudo daqui para frente, dependeria exclusivamente das suas próprias mãos. O que você faria diferente a partir de amanhã, sabendo disso? Essa resposta é o seu mapa. Esse mapa sempre existiu. Você só estava esperando alguém vir desenhar para você. Não vai vir. Cada minuto que você passa esperando ser salvo é um minuto a menos que você tem para se salvar. E ninguém, eu repito, ninguém, está mais qualificado para essa tarefa do que você. Você é a única pessoa que está com você desde o primeiro dia e estará com você até o último. Vale a pena começar a se tratar como o aliado mais importante da sua vida. Agora, faz uma pausa por um instante. Respira. Sente o peso do que você acabou de ouvir, sem pressa. Porque a próxima verdade não é sobre o mundo lá fora. É sobre um inimigo que está dentro da sua casa, que dorme com você, que come com você, que está disfarçado de tudo o que você mais ama e que está silenciosamente devorando o seu potencial todos os dias. Agora a gente entra num território que vai incomodar muita gente, mas eu prometi verdades brutais, e essa é talvez a mais brutal de todas. A quinta verdade. O que está te impedindo de ter a vida que você quer não é o esforço, é o conforto. Não é a falta de tempo, é a sua aversão ao desconforto. Não é a falta de oportunidade. É o seu apego ao que é fácil, ao que é familiar, ao que é morno, ao que não exige nada de você. A humanidade nunca teve tanto conforto quanto hoje. Você tem ar-condicionado, comida em casa em 40 minutos, entretenimento infinito no bolso, água quente saindo da parede, transporte instantâneo, conhecimento ilimitado a um clique. E nunca a humanidade esteve tão ansiosa, tão depressiva, tão desconectada, tão perdida. Você já parou para pensar nisso? O conforto explodiu e o bem-estar despencou. Isso não é coincidência. Os estoicos teriam algo a dizer sobre isso. E eles disseram, há 2000 anos, Sêneca recomendava que, periodicamente, mesmo as pessoas mais ricas dormissem no chão, comessem pão duro, vestissem roupas simples. Não por masoquismo, por treinamento. Para que quando a vida virasse, e a vida sempre vira, eles soubessem que conseguiriam suportar a queda. Para que o medo de perder o conforto deixasse de governar suas decisões. Você não consegue perceber porque está mergulhado nisso, mas quase todas as suas decisões hoje são tomadas com base na minimização do desconforto imediato. Você não vai à academia porque é desconfortável. Você não tem aquela conversa difícil porque é desconfortável. Você não começa o projeto porque é desconfortável encarar a possibilidade de fracassar. Você não pede demissão daquele emprego que está te matando porque é desconfortável o salto. Você não termina aquela relação morta porque é desconfortável a solidão. Você não fala o que pensa porque é desconfortável a desaprovação. E aí, em nome de evitar pequenos desconfortos diários, você constrói uma vida de grande desconforto permanente. Você troca a dor aguda que dura uma semana pela dor crônica que dura uma década. Esse é o pacto silencioso da mediocridade. E quase todo mundo o assina sem ler. Quero que você visualize uma cena. 2 pessoas, mesma idade, mesmo ponto de partida, 25 anos.
A primeira pessoa todo dia escolhe o caminho confortável. Dormir mais 5 minutos, comer o que dá vontade, postergar o estudo, evitar a conversa difícil, reclamar em vez de agir. Cada dia parece que essas escolhas não fazem diferença nenhuma. São tão pequenas, tão insignificantes. A segunda pessoa todo dia escolhe o caminho desconfortável. Levantar quando o despertador toca. Treinar mesmo cansada. Estudar mesmo sem vontade. Ter a conversa difícil. Encarar a verdade. Cada dia também parece insignificante. Mas a diferença não aparece em um dia. Ela aparece em 1000 dias. 5 anos depois, você não reconhece mais essas duas pessoas. Elas vivem em planetas diferentes. E nenhuma delas teve mais sorte que a outra. A diferença esteve, e só esteve, no que cada uma escolheu fazer com o desconforto. Agora escuta isso com atenção. Tudo o que você quer na vida está do outro lado de alguma coisa que você não quer fazer. O corpo que você quer está do outro lado do treino que você não quer fazer. A liberdade financeira está do outro lado do controle que você não quer ter. O relacionamento profundo está do outro lado das conversas vulneráveis que você não quer ter. A carreira dos seus sonhos está do outro lado do trabalho duro, da rejeição, do estudo, da paciência. Não tem atalho, não tem hack, não tem segredo que vão te vender no próximo curso. Tem desconforto e tem a sua capacidade de atravessá-lo sem desabar. Os estoicos chamavam isso de ascesis, de onde veio a palavra ascese, a disciplina deliberada de se expor ao desconforto para construir resiliência. Tomar banho frio, jejuar, caminhar longas distâncias, estudar quando você quer dormir, falar a verdade quando seria mais fácil mentir, manter a palavra quando seria mais cômodo voltar atrás. Não é sobre se torturar, é sobre se libertar da tirania do conforto. Porque enquanto você for governado pelo que é fácil, a sua vida vai ser inevitavelmente pequena. Não tem como construir algo grande dentro de uma zona de conforto. A zona de conforto, por definição, não comporta nada que ela já não conheça. E pensa numa coisa, o conforto é viciante exatamente como qualquer outra droga. Quanto mais você consome, mais você precisa para se sentir satisfeito. A cama fica mais difícil de deixar. A geladeira fica mais difícil de fechar. O celular fica mais difícil de soltar. Cada dia, sua tolerância ao desconforto diminui e sua dependência do conforto aumenta. Até que um dia você acorda e percebe que qualquer pequeno desafio te parece insuportável. Que você não consegue mais nem ter uma conversa direta. Não consegue mais ouvir um não. Não consegue mais tolerar um pouco de fome, um pouco de frio, um pouco de tédio. Você se tornou frágil. E essa fragilidade vai te custar tudo o que importa. Pergunte-se agora, que pequenos desconfortos você está evitando hoje que estão construindo a sua grande infelicidade futura? Qual conversa? Qual decisão? Qual hábito? Qual atitude? Anota mentalmente esses pontos, porque o trabalho da sua vida está exatamente neles. Não em outro lugar. Não num futuro mágico. Neles. Agora. Mas tem um detalhe importante que precisa ser dito antes da próxima verdade. Você pode estar pensando, tudo bem, eu entendi, eu vou abraçar o desconforto, eu vou agir. Mas existe alguma coisa dentro de você que vai resistir ferozmente. Não é a preguiça, não é a falta de motivação, é algo muito mais profundo, muito mais difícil de superar. E é exatamente o que vai te paralisar de novo. Daqui a 3 dias, se você não entender o que vou te falar agora. Aqui está a 6ª verdade que pode te chocar. Você não é quem você pensa que é. Você é quem você decidiu em algum momento da sua vida que era. E essa decisão pode ser revogada hoje, agora, neste exato instante, se você tiver coragem para isso. A maioria das pessoas anda por aí com uma autoimagem fixa, como se fosse uma sentença divina. Eu sou tímido, eu sou ansioso, eu sou desorganizado, eu não sou bom com dinheiro, eu não sou disciplinado, eu não sou inteligente o suficiente, eu sou assim mesmo.
E essa frase, esse pequeno "eu sou assim mesmo", é a prisão mais sutil e mais cruel que existe. Pensa numa coisa. Quem te disse pela primeira vez que você era tímido? Talvez sua mãe, num jantar de família, te apresentando para uma tia. Ele é o tímido da família. Você tinha 6 anos. Você ouviu. E sem perceber, durante os próximos 30 anos, você ficou organizando comportamentos que confirmavam essa frase. Toda vez que você se calava numa reunião, era uma confirmação. Toda vez que você evitava falar em público, era uma confirmação. E a identidade se cimentou. Não porque era verdade essencial sua, mas porque foi repetida e ensaiada milhares de vezes. Você não nasceu tímido. Você foi nomeado tímido aos 6 anos e passou a vida defendendo essa nomeação. Os estoicos entendiam algo profundo sobre identidade. Eles sabiam que o caráter não é uma essência fixa que você recebe ao nascer. O caráter é o resultado, dia após dia, das ações que você escolhe repetir. Você não é corajoso e por isso age com coragem. Você age com coragem repetidamente e por isso se torna corajoso. Você não é disciplinado e por isso treina. Você treina repetidamente, mesmo sem vontade, e por isso se torna disciplinado. A identidade é uma consequência, não uma causa. E como ela é uma consequência das ações, ela pode ser mudada mudando as ações. Não é mágica, é matemática comportamental. O problema é que a maioria das pessoas tenta o caminho inverso. Elas esperam se sentir confiantes para agir com confiança. Esperam se sentir motivadas para começar. Esperam se sentir prontas para arriscar. E ficam esperando para sempre, porque o sentimento só vem depois da ação repetida, nunca antes. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Você não precisa esperar deixar de ser o que você acha que é para começar a ser quem você quer ser. Você só precisa começar a agir hoje como agiria a pessoa que você quer se tornar. E a cada ação você está, literalmente, reescrevendo a sua identidade. Célula por célula, hábito por hábito, escolha por escolha. Existe uma pergunta estoica que pode revirar a sua semana, se você levar a sério. Ela é simples. Em qualquer decisão, em qualquer momento de dúvida, você se pergunta: o que faria a melhor versão de mim mesmo agora? Não o que faria o cansaço, não o que faria o medo, não o que faria o vício da reclamação, mas o que faria a versão de mim que eu admiro, que eu quero ser, que eu sei que existe em potencial dentro de mim. E aí você faz isso, não porque você está sentindo, mas porque é a escolha alinhada com quem você está se tornando. Faz uma vez, faz de novo, faz no dia seguinte, faz quando você está cansado, faz quando ninguém está olhando, faz quando não tem reconhecimento, quando não tem aplauso, quando não tem resultado imediato. Em algum momento, e isso eu te garanto, a identidade se ajusta. Você olha para trás e percebe que não está mais agindo como aquela pessoa que queria ser. Você simplesmente é aquela pessoa. A transformação aconteceu enquanto você estava ocupado fazendo o que precisava ser feito. Mas tem uma armadilha que precisa ser dita. A sua velha identidade vai lutar. Ela vai te sabotar. Ela vai sussurrar no seu ouvido que você é um impostor, que isso não é você, que é mais seguro voltar para o que era familiar, mesmo que doloroso. Ela vai usar pessoas ao seu redor, pessoas que te conhecem como você era, para te puxar de volta para o molde antigo. Porque para essas pessoas é desconfortável você mudar. A sua mudança expõe a estagnação delas. Você já viu isso? Pessoas que começam a treinar e os amigos zombam. Pessoas que decidem parar de beber e os colegas pressionam. Pessoas que começam a empreender e a família diz para parar de sonhar alto. Pessoas que decidem estudar e o parceiro reclama que elas estão diferentes. Isso não é sabotagem aleatória. É sistema imunológico social. Você é uma célula que está mudando. E o organismo coletivo está tentando te devolver ao que você era. Não porque te odeia,
mas porque a sua mudança ameaça a estabilidade da estrutura inteira. Espere isso. Não se surpreenda. E continue. Porque do outro lado dessa resistência mora a versão de você que vale a pena conhecer. Aquela versão que, quando você fechar os olhos pela última vez, vai te fazer pensar: valeu a pena. Eu fui quem eu deveria ter sido. Eu não morri sendo um rascunho do que poderia ter existido. A identidade é uma história. Você é o autor. E ainda dá tempo de reescrever os próximos capítulos. E é exatamente sobre esse momento, o momento em que o livro fecha, que fala a sétima e última verdade. Eu te avisei lá no começo. Ela é a mais perturbadora. Você está pronto agora? Vamos. Chegamos à sétima verdade. A mais perturbadora. A que eu pedi para você ouvir até o fim. Respira. Porque agora a conversa fica séria. Um dia, e esse dia chega para todo mundo, você vai estar deitado. Talvez numa cama de hospital. Talvez em casa, cercado por quem te ama. Talvez sozinho, se a vida quis assim. E nesse dia, você vai fazer uma coisa que todos os seres humanos fazem antes de partir. Você vai revisar a sua vida. Não vai ser um filme em câmera lenta, como dizem nos filmes. Vai ser, mais provavelmente, uma sensação. Uma sensação geral, profunda, inegociável, de uma das duas coisas. Ou você vai sentir que viveu, ou você vai sentir que apenas existiu, esperando o momento que nunca chegou. E aqui está a parte que dói. Nesse dia, não vai importar quanto dinheiro você acumulou. Não vai importar quantos seguidores você tinha. Não vai importar se você ficou na sua zona de conforto, se foi prudente demais, se não pagou para ver, se não correu o risco. O dinheiro vai ficar. Os seguidores vão te esquecer em uma semana. A casa vai ser vendida, as coisas vão ser distribuídas. O que vai importar é uma coisa só. Se você foi você. Se você teve a coragem de viver a sua vida e não a vida que esperaram que você vivesse. Se você amou de verdade as pessoas que importavam. Se você disse o que precisava ser dito. Se você fez o que precisava ser feito. Se você se permitiu sentir, errar, recomeçar, tentar de novo. Se você foi inteiro, ou se você foi uma versão diluída, edulcorada, aprovada por todos e fiel a ninguém. Existe um livro escrito por uma profissional dos cuidados paliativos que passou anos acompanhando pessoas nas últimas semanas de vida. Ela ouviu centenas de leitos e percebeu que os arrependimentos se repetiam com uma uniformidade quase assustadora. As pessoas diziam em variações, sempre as mesmas frases, que gostariam de ter tido a coragem de viver a vida que era delas, e não a vida que esperavam que elas vivessem. Que gostariam de não ter trabalhado tanto em coisas que não importavam. Que gostariam de ter tido a coragem de expressar os próprios sentimentos. Que gostariam de ter mantido contato com os amigos. Que gostariam de ter se permitido ser mais felizes. Olha como nenhum desses arrependimentos é sobre não ter sido suficientemente cauteloso. Nenhum é sobre não ter agradado o suficiente. Nenhum é sobre não ter se conformado. Todos, sem exceção, são sobre não ter ousado. Não ter falado. Não ter vivido. Pensa nisso. Quando chegar a sua vez de fazer essa revisão, qual desses arrependimentos vai ser o seu? Porque um deles provavelmente já está em construção dentro da sua vida agora. Já tem nome, já tem endereço, já tem a forma daquilo que você está adiando todos os dias. Não vai ser surpresa. Você sabe o que é. Você sabe agora. Sêneca dizia que enquanto esperamos viver, a vida passa. E que muita gente começa a viver tarde demais e morre antes de ter realmente nascido. Essa frase me dá calafrios cada vez que eu leio. Porque ela descreve, com precisão cirúrgica, o destino silencioso da maioria das pessoas. Elas não morrem velhas. Elas morrem sem nunca ter realmente vivido. E aqui está a virada. Você ainda não morreu. Você está aqui, ouvindo isso, respirando, com o coração batendo. Você ainda tem hoje. Você ainda tem este instante. Você ainda tem essa janela, talvez pequena, talvez grande, ninguém sabe, em que você pode decidir parar de adiar. Não é amanhã.
não é segunda-feira. Não é depois do próximo aniversário. Não é quando você emagrecer, quando você juntar dinheiro, quando os filhos crescerem, quando o trabalho melhorar, quando a vida der uma trégua. A vida não dá trégua. A vida é isso aqui, exatamente isso. Esse caos lindo e desorganizado entre o nascimento e a morte. E o que você faz com ela só depende de você. Marco Aurélio, no meio da maior peste que Roma já enfrentou, no meio de guerras intermináveis, escrevia para si mesmo: Tu não tens hora marcada para o teu fim. Aproveita-o agora, enquanto está em teu poder, para ser bom, para ser justo, para ser inteiro. Não espere ser Platão. Apenas seja hoje a melhor versão possível de ti mesmo. Isso é o estoicismo no fundo. Não é uma filosofia de pedra fria, indiferente ao mundo. É uma filosofia ardente, urgente, que olha para a brevidade da vida e responde com presença total, que olha para o caos do mundo e responde com virtude, que olha para a morte certa e responde com vida intensa. E agora, antes do fechamento, eu quero que você faça uma última coisa comigo. Fecha os olhos por 2 segundos. Visualiza você mesmo, daqui a 20 anos, sentado numa cadeira, olhando para trás. Você só tem 2 opções de cena. Cena 1. Você está orgulhoso. Você lembra do dia em que assistiu a um vídeo qualquer na internet e decidiu que aquele seria o ponto de virada. E foi. Cena 2. Você está triste. Você lembra do mesmo vídeo? Você se emocionou, achou bonito, compartilhou e não fez nada. E os anos seguiram iguais, vazios, automáticos, até virarem o que viraram. Qual dessas cenas você quer ser? Porque sem nenhum exagero, é nessas próximas 24 horas que essa escolha começa a se materializar. Então é isso. 7 verdades brutais. 7 espelhos. E agora você tem uma escolha. Você pode fechar esse vídeo, voltar para o que estava fazendo e em 3 dias ter esquecido tudo. É uma opção. É a opção que a maioria vai tomar. Não tem julgamento aqui. Mas você sabe, lá no fundo, no lugar onde a sua intuição mora, que se você fizer isso, daqui a 5 anos você vai estar exatamente no mesmo lugar onde está hoje. Provavelmente pior, porque tempo parado é tempo perdido. Ou você pode fazer outra coisa. Você pode pegar uma dessas 7 verdades, apenas uma, a que mais te tocou, a que mais te incomodou, e começar a aplicar a partir de hoje, não amanhã. Hoje, uma ação pequena, uma conversa, uma decisão, um hábito, um corte, um começo. Qualquer coisa que mova a agulha, mesmo que minimamente, na direção da pessoa que você quer se tornar. Porque a verdade final, a verdade que une todas as outras, é essa. A sua vida é construída no presente e em nenhum outro lugar. Não no passado que já passou, não no futuro que ainda não existe. No presente, neste minuto, naquilo que você escolhe pensar agora, naquilo que você escolhe fazer agora, naquilo que você escolhe parar de tolerar agora. Você é o arquiteto. As ferramentas estão na sua mão. O terreno é a sua vida. E o tempo está passando enquanto a gente conversa. Não tem outro momento. É esse aqui. Se esse vídeo te tocou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo qual das 7 verdades te marcou mais. Eu leio todos os comentários. E lembra, você vai morrer. Não amanhã, talvez, mas vai. E o relógio não para. A única pergunta que importa, a única pergunta que vale a pena fazer todo dia ao acordar é essa: estou vivendo ou só estou respirando? A resposta está nas suas mãos, está nas suas escolhas, está no que você vai fazer nos próximos 5 minutos depois que esse vídeo terminar. Eu acredito em você. Acredito que ainda dá tempo. Acredito que a sua melhor versão está aí, esperando você parar de adiá-la. Vai lá, constrói. Agora.